A minha terra é um céu. Se há um céu sobre a terra, é um céu sobre outro céu. Tão lindo e tão brando, que eterno sonho azul parece estar sonhando sobre o vale natal que o seu arruda e serra. Que encanto natural o seu aspecto encerra, junto à paisagem verde, a igreja branca, o bano das casas que se vão pouco a pouco apagando com o nevoeiro do perfil nostálgico da serra. Com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas. Entre os três rios lembra uma ilha, alegre e linda, a cidade sorrindo aos ossos das águas. Terra para se amar com o grande amor que tenho, terra onde tive o berço e de onde espero ainda 7 palmos de gleba e os 2 braços de um lenho. Da Costa e Silva, Rio de Janeiro, 1917, Zodíaco. Amarante, uma cidade cheia de poesia, história e muitas tradições culturais. Vale muito o passeio pelas casas de Amarante. São 8 casarões históricos transformados em museus. Um deles, vejam só, abrigou a farmácia mais antiga do Piauí. E ainda tivemos a oportunidade de apreciar a apresentação de uma dança típica portuguesa no cenário mais famoso da cidade, a escadaria da Costa e Silva. Depois de uma tarde inteira de passeios e um pôr do sol que é pura poesia, encerramos o dia no Sítio Floresta. Amanhã vamos conhecer a história da cachaça mais tradicional do Piauí e uma das mais queridas do Brasil, a cachaça Lira. E o dia aqui começa bem cedo, viu? Finalmente, cachaça Lira. Igor, comecei essa viagem pelo nosso Piauí, buscando histórias que inspirassem não só a mim, mas como o nosso povo, né? Mostrar tanta beleza que a gente tem na nossa terra, tanto trabalho lindo sendo desenvolvido aqui. Cheguei, obviamente, na cachaça Lira, né? Que é um produto, a cachaça, ela por si só já é um produto extremamente nacional, faz parte da nossa história, né? Não só do Piauí, como do Brasil. E eu fiquei encantadíssima quando eu passei a estudar a história de vocês e eu vi que ela começa lá no seu tataravô e que foi um cara visionário, né? Assim, então, pelo que a gente vai contar aqui, vai todo mundo conhecer um pouco dessa história, mas eu já vou dar a palhinha, assim, de que nessa história eu vi conceitos que hoje estão super em alta, né? Além dessa preocupação já com a natureza e tudo mais, que é uma coisa primordial para mim e que eu venho apontando ao longo desse maravilhoso caminho que eu estou percorrendo. Sim. Apontando várias histórias que também levam em consideração a natureza. Então, assim, eu não poderia deixar de vir aqui hoje e apresentar essa história
para o nosso estado, para o mundo, né? Eu gosto inclusive de dizer que eu sou tataraneto do fundador, e se ele não tivesse pensado em meios de sustentabilidade, provavelmente eu não poderia estar colhendo na terra hoje o que ele colheu, né? Isso aqui poderia nem existir mais. Nem existir né? mais, exatamente. Então ele teve toda essa preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade, o próprio manejo da terra. Então ele realmente era um homem que viveu bem à frente da época dele, né? E o mais curioso, né, falando um pouco do sertão ao mar, no Piauí a gente está no sertão, né, aqui em Amarante. E ele fincou raízes aqui em Amarante graças à água, né? Na verdade ele produzia cachaça em São Pedro do Piauí e ele dependia muito da chuva. Então a lenda que conta é exatamente que ele, com a aba do chapéu, ele procurou uma terra que, com o desnível da terra, ele conseguia irrigar todo o sítio, né? E aí chegou aqui em Amarante. Então, se a gente observar, tem essas áreas de vale que ele, represando o riacho, ele conseguiu lâmina de água suficiente para ter o sustento dele, né? Que seria, no caso, hoje, a cachaça, que é o cargo-chefe, mas na época era o açúcar, a própria rapadura, aguardente de cana, né? Que é a cachaça. Então ele conseguiu realmente desenvolver isso graças a essa mente brilhante que ele tinha na época, né? Então ele precisou conter toda essa água e tal para que esse processo perdurasse, né? Isso. E o mais interessante é que, se a gente observar aqui, a gente está no meio de um canavial, né? E se a gente observar ao redor, a gente vê muita mata virgem próxima. E isso não foi eu hoje com o estudo, pensando em sustentabilidade. Isso também já é da época dele. O que ele sempre fez? Ele plantava uma determinada monocultura, que depois a gente pode falar também da manga, né? Que ele também desenvolveu uma manga aqui, a manga lira. Então ele pensou nessa sustentabilidade. Então, se a gente olhar ao redor, a gente vai ver muita mata virgem. Então ele plantava esses tufos de cana e preservava a mata virgem ao redor. Então acho que por isso que até hoje em dia eu estou vendo muitos animais que eu não via antigamente, eu criança correndo aqui, e eu acho que eles estão buscando algum refúgio, né? E aqui, como esses 300 hectares são 300 hectares de área preservada, então a gente vê muito tucano, raposa, veado está aparecendo muito, que não era muito comum, é mais para o cerrado, porco-espinho. Então alguns bichos realmente estão procurando refúgio, porque vê que aqui a gente realmente proíbe caça, pesca. Então aqui a gente está no meio do canavial. Isso. E é onde começa... Aqui seria o primeiro processo. O primeiro processo é o plantio, né? O primeiro processo é o plantio. É isso aí. Então já temos... Quanto tempo leva para a cana chegar? A cana é a média de 1 ano para ela chegar nesse tamanho, né? Que é o ponto ideal para ser colhida. Para colheita, certo. E aqui, se a gente observar, eles estão fazendo toda a cana para uma cachaça de qualidade. Ela tem que ser despalhada manualmente para a própria palha da cana ficar no solo e manter a umidade do solo e os nutrientes do solo, né? E aqui, se a gente observar, ela é despalhada, então ela já vai para a área da moagem, ela já vai limpa, né? Que isso facilita a fermentação para a gente na hora de melhorar a fermentação, né? Sim. Então realmente aqui é o primeiro passo. O corte manual ainda, a gente não utiliza... Super artesanal o trabalho, né? Aqui mesmo. A gente não faz nenhum tipo de queimadas, por 2 motivos, né? O meio ambiente, né? E também para a cachaça, o gosto final da cachaça vai ela com gosto de fumaça que a gente não quer, né? O solo, tudo isso vai interferir no aqui o solo final. O solo é cheio de micro-organismos, né? E quando a gente toca fogo, leva esses micro-organismos embora também. Se perde.